Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e quero desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é assistir a videoaula prestando bastante atenção para fazer as atividades com bastante capricho. Combinado? Então, antes de começar a nossa videoaula de hoje, que tal a gente começar a aula com um momento de leitura deleite? Separei um poema bem legal para a gente ler juntos. Acompanha aí junto com a gente, tá certo? Nossa leitura deleite de hoje é o poema Bicharada Machucada, de Renata Bueno. O sapo Josué tem 4 feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manuelão tem 5 cortes em cada mão. Todo corte, ferido ou machucado, com band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, de quantos curativos vamos precisar? Hoje vamos ter aula de matemática e vamos aprender mais um pouquinho e revisar sobre os números de 0 até 1000. Na aula de hoje, vamos revisar as unidades, as dezenas e as centenas, tá certo? Quem ainda tiver alguma dúvida, a gente vai tirar na aula de hoje. Quem esqueceu ou não lembrar algum número, a gente vai revisar. Então, preste bastante atenção e vem aí junto comigo, tá certo? Então, agora vamos revisar os números de 0 até 100. O primeiro número é o número 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses daqui são os 10 algarismos, que com eles formamos qualquer outro número. E depois do número 9, vocês sabem me dizer qual é o próximo número? Muito bem, é o 10. O 10 representa uma dezena. E depois do 10, qual é o número que vem? 11, 12, 13. Depois do 13, vem o 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois do número 19, vai vir a segunda dezena. Vai ser o número 20. E a partir do número 20, a gente vai ler a dezena e acrescenta a unidade. Por exemplo, olha, aqui a gente tem o algarismo 2 e o 1. A gente vai ler o nome do número da dezena, 20, e acrescenta a quantidade da unidade. Vai ficar 20 e... Muito bem, 21. Depois do 21, vem o 22, 23, 24, 25. Vamos fazer o mesmo em todos os outros números. 26, 27, 28, 29. Chegando no 29, vamos para a próxima dezena. Vai ser a dezena número 30. E depois do 30, qual é o número que vem? Vocês lembram? Como eu falei a partir do 20, ó. Depois do número 20, a gente lê a dezena e acrescenta a unidade. E como é que a gente lê esse número? Vocês sabem? Muito bem! 30 e... Isso mesmo, 31, 32, 33. E como é que a gente lê o algarismo 3 e o 4? Muito bem, 30 e... Isso mesmo, 34. Depois vem o 35. E depois do 35, vai continuando. Tem esses 3 pontinhos, que
que significa que os números são infinitos. Então, olha, depois do número 20, a gente vai ler da seguinte forma. Fala o nome da dezena e acrescenta depois a unidade. Como a gente viu na casinha da família do número 20. Do 21 até chegar ao 29. A mesma coisa a gente vai fazer com o 30. E assim a gente vai continuando. Para não ficar uma aula bem longa e cansativa, eu vou ler e relembrar com vocês o nome de cada dezena. E quando vocês observarem a dezena, só vai ser falar o nome dela e acrescentar as unidades. Combinado? Depois do 30, vai vir um número. Qual é o número que vem depois do número 30? Muito bem, é o número 40. Depois do 40, o 50. E qual é o nome desse número? Formado pelo algarismo 6 e ao seu lado direito, o 0. Muito bem, o 60. Depois vem o 70, 80. E depois do 80, qual é esse número? Muito bem, 90. E por último, olha, a gente tem aqui o número 100. Ele é formado pelo algarismo 1 e à direita, 2 vezes o número 0. Esse é o número 100. Então, agora que revisamos os números de 0 até 100, vamos revisar as centenas. Acompanhe aí junto comigo de 100 até 900. Representação aqui, ó, com o material dourado. Vai ser igual a 10 barrinhas da dezena. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho aqui 10 barrinhas de dezena. E se eu contar cada quadradinho desse, vai ser igual a 100 unidades. Então, o número 100 é formado por 10 dezenas ou 100 unidades. E é importante a gente saber a ordem, a classificação da classe das unidades. O número 100, ele vai ser escrito sempre desta forma. Essa é uma centena exata. E ela é uma centena exata porque finaliza com 2 zeros. Então, vamos conhecer agora as outras centenas exatas. O número 200, ele é formado por 2 centenas e finalizado com 2 zeros à direita do número 2. Ele vai representar o mesmo que 20 dezenas ou 200 unidades. O número 300, ele vai ser formado por 3 centenas. E ele é uma centena exata porque vai finalizar com 2 zeros. E vai ser igual a 30 dezenas ou 300 unidades. Cada barrinha dessa que eu vou acrescentando aqui, ó, vai representar 10 dezenas. O número 400, ele é representado e escrito desta forma aqui, ó. O algarismo 4 e ao lado direito 2 zeros. Então, ele é formado por 4 centenas. E vou acrescentar aqui, ó, mais uma plaquinha do material dourado, representando 40 dezenas ou 400 unidades. E a próxima centena exata? Vamos aumentando apenas a casinha da centena. Então, eu tinha colocado o algarismo 4 e formou o número 400. Se eu colocar aqui
o algarismo 5 na casinha da centena vai formar o número... Muito bem, 500. Ele é formado por 50 dezenas ou 500 unidades. E a próxima centena exata? Se eu trocar o número 5 e colocar o algarismo 6, vai formar a centena... Muito bem, 600. Ele é formado por 6 centenas. E a sua direita vai ter 2 zeros, porque ele é uma centena exata. E ele vai ser o mesmo que 60 dezenas ou 600 unidades. E agora vamos para a próxima centena exata. Foi formada pelo algarismo 6. Agora vamos acrescentar o algarismo 7, formando o número 700. Muito bem. Ele é uma centena exata porque finaliza com 2 zeros. E ele é formado por 70 dezenas ou 700 unidades. Olha aqui, ó. A pilha das plaquinhas foram aumentando. Tem agora 7 plaquinhas da centena, formando o número 700. A próxima centena exata, eu vou acrescentar aqui, ó, 8 centenas, formando o número 8, muito bem, 800. E ele vai ser formado por mais uma plaquinha com 10 dezenas. Eu vou ter agora, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dezenas, ou 800 unidades. Agora, vamos para a última centena exata. Ela é formada por 9 centenas. E vai formar qual número? O número 9, 0 e 0. Como é que a gente lê ele? Ele é o número 900. E eu vou acrescentar mais uma plaquinha. E vai ser formada agora por quantas dezenas? Cada plaquinha dessa tem 10 dezenas. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ele é formado por 90 dezenas ou 900 unidades, formando assim o número 900. Então, agora que revisamos as unidades, dezenas e centenas, então, para eu ler agora esse número, eu vou ler a centena 900, a dezena 90 e a unidade 9, formando o número 999. Se eu acrescentar mais uma unidade, vai formar o número 1000 ou 1 milhar, que é igual a 1000 unidades, 100 dezenas ou 10 centenas. Então, chegamos agora ao final da nossa videoaula de hoje. Revisamos um pouquinho sobre os números. Vamos agora prestar bastante atenção na explicação da nossa professora ou do nosso professor, para fazer a atividade com muito capricho, combinado? E lembrando, qualquer dúvida que tiver, manda uma mensagem lá no grupo da sala de aula e tira essa dúvida junto com a sua professora ou seu professor, tá certo? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!